o nosso tema de hoje, que é um tema assim que realmente transformou a minha vida. Gente, quando a gente está no caminho do autoconhecimento, a gente fica pensando por onde começar, né? E a gente vê tanta coisa na internet, no YouTube, e a gente não sabe por onde iniciar o caminho do autoconhecimento. Então, por isso que é importante que a gente siga algumas pessoas que são sérias, que têm compromisso com a verdade, com a ética, com o profissionalismo, porque talvez essas pessoas, elas já passaram por essas dificuldades e elas podem te direcionar num caminho que seja um pouco mais palpável, um caminho um pouco mais tangível, né? Porque um doente não consegue ajudar outro doente, então a gente precisa pedir ajuda para alguém que de repente teve e está tendo experiências que possam servir de exemplo para a gente. E o sucesso nunca está na chegada, e sim no caminho, e sim na trajetória. Janaína, minha querida, que bom que você entrou. Márcia Alcântara, o Instagram acabou de me avisar assim: continue, estamos enviando que você está ao vivo para muitas pessoas. Eles vão entregando aos poucos, né? Como eles entregam, gente? Eles entregam pela interação de vocês. Quanto mais coraçãozinho, quanto mais like vocês enviarem, mais o Instagram reconhece que o conteúdo é de valor e eles entregam para o maior número de pessoas, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Nós vamos iniciar a nossa trajetória do autoconhecimento e nós vamos começar pelas 7 leis espirituais do sucesso. Quem tá aqui? Oi, Bia de Priscila Fontanella, querida, linda, maravilhosa. Quem que tá aqui que já leu esse livro do Deepak Chopra? Deepak Chopra é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Ele escreveu diversos best-sellers, diversos best-sellers, e um deles foi Cura Quântica, e o outro e o mais vendido no mundo são as 7 leis espirituais do sucesso. Então nós teremos 7 encontros nessa jornada do autoconhecimento, iniciando, Luciane, por este primeiro encontro hoje, que nós vamos falar da primeira lei espiritual do sucesso, que é a potencialidade pura. Eu vou fazer aqui para vocês, apenas rapidinho, uma lida das leis, para que vocês entendam tudo que a gente vai passar nesses 7 encontros. Então, a primeira lei que nós vamos conversar hoje, que é a lei da potencialidade pura. A segunda lei, a lei da doação. Terceira lei, a lei da causa e efeito. Quarta lei, a lei da mínimo esforço. Quinta lei, a lei da intenção. Sexta lei, a lei do distanciamento. E a última, e não menos ou mais importante, é a lei do propósito de vida, do Dharma. Deepak, gente, eu fui a um encontro com Deepak em 2019, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Foi um dos maiores congressos de cura que nós tivemos aqui no Brasil. Nós estávamos ali, milhares de pessoas. Eu sempre admirei o Deepak Chopra, mas eu nunca imaginei que iria acontecer o que aconteceu. Faz uns 8 anos eu fui viajar e eu tinha um sonho de ouvir o Papa falar. Quando o Papa foi na janela e começou a falar, o meu corpo estremeceu. A frequência da voz do Papa estremeceu o meu corpo. E com o Deepak Chopra, gente, quando ele começou a falar e ele começou a narrar uma conexão com a essência, e ele estava falando inglês, todos nós estávamos com o tradutor, né, com fone de ouvido, e eu com o tradutor, com o fone de ouvido, só que a tradutora,
ela falava numa outra frequência de voz. Eu não entendo inglês fluente, eu entendo algumas coisas, mas quando eu tirei o tradutor e ouvi a voz do Deepak, gente, a voz do Deepak ele vibra numa frequência tão alta que eu acredito que seja acima de 500 Hz, próximo da... Jesus vibrava em 1000 Hz, né? Que é acima de 500 Hz, não há julgamento, não há raiva, não há não aceitação. Quando a gente vibra numa frequência alta, a nossa voz passa a ser curativa. Há pessoas que nos curam e outras pessoas nos adoecem. A voz do Deepak é curativa. Quando ele começou a falar, gente, deu um negócio aqui dentro, assim, o meu corpo todo estremeceu. Foi incrível. Foi incrível o que aconteceu e não fui só eu. Todas as pessoas que estavam lá narraram esse acontecimento. Então, para você ver como é importante a gente entender, meu povo padece por falta de conhecimento. Às vezes a gente está sofrendo tanto na vida, às vezes a gente não entende o porquê dos acontecimentos, por que eu estou sofrendo tanto, mas o que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender. E essa trajetória do autoconhecimento, as 7 leis espirituais do sucesso, a gente vai entender muita coisa que vai trazer um significado muito importante para a nossa vida. Boa noite, Ellen, Elisa. Então, se você ainda não enviou esse nosso encontro, essa nossa live de hoje, ali naquele aviãozinho, envia para pelo menos umas 6 pessoas que estão aí no teu direct, porque esse assunto vai transformar a sua vida e pode também transformar a vida de muitas pessoas com a sua ajuda. Então você também é responsável, porque quando a gente não tem acesso ao conhecimento, a responsabilidade não é tão grande. Quanto mais nos é dado, mais será cobrado. É disso que Jesus estava falando. Então, é aprender e compartilhar. Aprender e contribuir. Não existe evolução, não existe sucesso numa ilha deserta isolada sozinho. Você precisa compartilhar, você precisa contribuir. E para a gente falar da primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. Boa noite, Cássia, João. A gente precisa falar sobre o que é lei. Então a lei é o processo pelo qual o não manifesto se torna manifesto. Então o Deepak Chopra inicia esse best-seller, que é um dos livros mais vendidos no mundo, que já transformou a vida de milhares de pessoas, falando que a lei é o processo de que faz tornar-se algo que é não manifesto para um manifesto. O não manifesto é o desconhecido, aquilo que nós desconhecemos. E é dali que emerge a verdadeira potencialidade, o verdadeiro potencial humano. É dali que emerge toda a criatividade. Ou você fica pensando assim, por que algumas pessoas têm criatividade e outras não têm? Por que algumas pessoas são ricas e outras não? Por que umas pessoas têm acesso a ideias extraordinárias e outras não? Gente, existe uma sabedoria que ela está aí disponível para todos. Uns acessam com mais facilidade e outros acessam com menos facilidade. E o que nos impede de acessar essa lei? Que é a lei da potencialidade pura. Gente, o que é a lei da potencialidade pura? Quando nós somos crianças, nós somos pura potência. Uma criança, ela não sabe o certo ou errado, o dia e a noite, o bem e o mal. Para ela tá tudo certo. Ela não julga nada nem ninguém. Para ela tá tudo certo. A partir do momento que ela vai crescendo, a mamãe e o papai vão dizendo aquilo que é certo ou errado.
E essa criança, ela vai tendo uma ideia de o que é ser uma pessoa certa e o que é ser uma pessoa errada. E isso contribui para que ela comece a julgar todas as coisas na sua vida. Então, quando a gente julga qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer acontecimento, cria um nível de ruído mental que nos impede de ter acesso à potencialidade pura, que nos impede de ter acesso ao nosso verdadeiro potencial. Então, quando a gente é criança, e eu já dei esse exemplo aqui, vou trazer esse exemplo para vocês. Se eu pegar uma cadeira, uma banqueta, por exemplo, todos nós sabem o que é uma banqueta, mas se eu trazer uma criancinha aqui de 3 anos, ela olhar aquela banqueta e ela pegar essa manta aqui do meu sofá, ela vai jogar em cima da banqueta, ela vai fazer uma cabana. Ela vai fazer 1000 coisas daquela banqueta, porque ela ainda não tem o conhecimento que essa banqueta é apenas para sentar. Também dá para subir em cima, né, gente? Para pegar as coisas do alto. Então, o conhecimento, ele nos distancia um pouco daquilo que verdadeiramente somos. A potencialidade pura, a gente pode chamar também da lei da unidade. Como que é isso, gente? A gente tem a ideia que Deus, oi Cida, que Deus está lá fora, distante. E toda vez que eu vejo Deus lá fora, é como se eu precisasse acreditar ou não nele, porque ele está aqui fora, distante de mim, me observando e me julgando. A partir do momento que eu trago, que eu aproximo esse Deus e que ele passa a ser eu e que ele está dentro de mim, eu me aproximo da minha essência. Então todo julgamento me distancia dessa potencialidade pura, porque cria em mim ruídos mentais. E esses ruídos mentais não me permitem perceber os sinais. Gente, na potencialidade pura está a tua essência, aquilo que verdadeiramente você é. Aquilo que verdadeiramente você pode se tornar, mas que você já é. E ao longo da vida, nós vamos construindo ideias sobre nós. E essas ideias nos distanciam de nós mesmos. Ideias daquilo que nós podemos ser ou não podemos ser. Ideias das profissões que serão aprovadas ou não pela vida, pelos nossos pais. Todas essas ideias que nós construímos sobre nós, elas estão muito distantes daquilo que realmente somos. Então, para que a gente possa acessar a lei da potencialidade pura, usufruir dessa lei, é preciso saber quem verdadeiramente somos. Porque a gente ouve muitas coisas sobre nós a vida inteira, né? O que a Bruna é? O que a mãe da Bruna fala sobre ela? O que o pai da Vivi, da Priscila fala sobre ela? O que a mãe e o pai falam sobre a Adriana, sobre o Danilo? E às vezes a gente se confunde. A gente já não sabe mais quem nós somos. E não sabemos se escolhemos o que escolhemos porque verdadeiramente queríamos isso ou porque fomos influenciados a seguir um padrão que já estava ali, perpetuado na nossa família. E de repente nós nos sentimos desconexos daquilo que estamos fazendo na vida. Então o Deepak fala bem no início do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que o sucesso
é uma expansão contínua da felicidade. É um constante fluxo de todas as coisas boas vindo na sua direção. E a riqueza, gente, quando a gente fala de riqueza, a gente traz para junto da riqueza, a gente sempre fala riqueza e a riqueza dialoga com o dinheiro, né? A gente pensa que sucesso é ter dinheiro, é ser realizado na vida, mas o sucesso compreende muito mais do que isso. Quando a gente fala do que é ser rico ele não tem muito a ver com o dinheiro. Ser rico significa você transbordar-se em gratidão. E quando a gente fala da lei da potencialidade pura, que é a lei da unidade, que é a lei do sucesso, que é a lei que perpetua a unidade do teu ser, que te traz para o sucesso da vida, essa lei inicia na tua relação consigo. Primeiramente com o teu corpo, porque o teu corpo ele é um instrumento, uma ferramenta que te foi dado para que tu consigas sucesso em todas as áreas da tua vida. O teu corpo é templo do Espírito da Verdade. Porque além disso que é tangível, além disso que você vê, que os teus olhos veem no espelho, o teu corpo ele é templo dessa potencialidade pura. E para a gente acessar essa potencialidade pura, a gente pode começar por ele, por aquilo que é tangível, por aquilo que é palpável. E quando a gente fala do corpo, gente, o que você tem feito com o teu corpo? O que você tem feito com o teu corpo? Quantas vezes você olhou para você e não gostou da sua barriga, das suas pernas, das suas mãos, dos seus olhos, do seu cabelo? Gente, o teu corpo te foi emprestado. Quando a gente olha para algo e nós rejeitamos aquilo, automaticamente existe uma lei que é o reflexo. Aquilo volta para você. Se eu olho diante do espelho e não gosto de mim, se eu não gosto do meu corpo, se eu condeno uma parte de mim, esse meu corpo também me rejeita. De que forma? Não entregando para mim aquilo que eu preciso dele, a energia necessária para acordar e fazer tudo aquilo que for preciso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para acessar essa lei da potencialidade pura é essa relação consigo. A partir do momento que eu olho o meu corpo, que eu gosto dele, que eu transbordo em gratidão, que eu presto uma reverência a ele, porque ele me foi emprestado, ele começa a devolver para mim o melhor dele. Não há pessoas que nos fazem bem, que despertam o nosso melhor e pessoas que despertam o nosso pior. Imagina, boa noite, Elza. Imagina que você olha para o seu corpo e você não gosta dele, você condena ele, você rejeita ele. O que ele te entrega? Ele te entrega o mesmo que você está dando. Isso é uma lei, a lei da equivalência. A partir do momento que você presta reverência a esse corpo, que você transborda em gratidão, e não só por ele, mas por tudo que está ao seu redor, pela cama que tu dorme, pelo lençol, pela água quentinha que sai do chuveiro, pela água que sai da torneira, gente, por tudo, por tudo, por tudo. Você começa a transbordar. E esse transbordar se estende para todas as áreas da tua vida, até o financeiro. Então, gente, riqueza não tem muito a ver com dinheiro.
tem a ver com o teu estado de espírito. Você tem um estado de espírito pobre ou rico? Como é a tua relação consigo? Como você ouve o teu corpo, o teu sono, a tua vontade de ir no banheiro? A lei da potencialidade pura é uma das leis, talvez uma das mais importantes das 7 leis espirituais do sucesso. E ela é uma lei que, para ser acessada, a gente precisa começar pela nossa relação consigo. O respeito, porque a maneira que eu me trato é a maneira que eu vou tratar o outro. A maneira que eu me respeito é a maneira que eu vou respeitar o outro. E o sucesso, conforme Deepak Chopra, é a jornada e não o destino. E muitas vezes a gente está tão preocupado com o destino que esquece da jornada. Esquece de apreciar a beleza do caminho. Tem um filme que eu passo para os meus consulentes, que é O Poder Além da Vida, e tá um menino e um mestre caminhando. Eles caminham por uma longa estrada e eles nunca chegam, nunca chegam. Daí de repente eles chegam num lugar, daí ele diz: é aqui que a gente veio, a gente caminhou tanto para chegar aqui. E ele responde: a beleza está no caminho e não no destino. Então aquela sua falsa ideia que você vai ser feliz quando você se formar. Boa noite, Sueli, Elaine, Anjo. Que você vai ser feliz quando você estiver morando em tal lugar, quando você tiver aquele conhecimento, quando você se separar ou quando você encontrar alguém. É muito distante daquilo que é. Então a gente começa o caminho do autoconhecimento por aquilo que verdadeiramente somos, lembrando que a gente sai de casa todos os dias em busca de nós mesmos. Quando nós encontramos alguém que se parece conosco, nós gostamos daquela pessoa. Quando nós encontramos alguém que é muito diferente da gente, aquela pessoa nos irrita, porque ela nos mostra algo que nós desconhecemos ainda sobre nós. Então, quando a gente fala de lei, é o processo do imanifesto se tornar manifesto. Vou dar exemplos disso para que isso fique mais claro para vocês. A gente tem um sintoma no corpo, uma dor. Essa dor é o manifesto, é aquilo que a gente vê e é aquilo que a gente sente. Porém, esse manifesto vem do imanifesto, daquilo que nós desconhecemos. Então, muitas das curas que nós temos hoje, dentro da medicina, é através da psicossomática, quando a gente descobre a origem de determinada coisa na nossa vida, né? Então, cada parte do nosso corpo tem um significado. Então, se você... estou com uma dor no braço, uma dor muito forte no braço. O que é o braço? O braço é o trabalho, é a função que nós executamos. Então, o sintoma, a dor no braço é o manifesto. O imanifesto é aquilo que nós desconhecemos. Por que eu estou sentindo essa dor no meu braço? Qual é a origem desta dor? É porque eu trabalhei muito e machuquei o braço. Ok, isso também é manifesto. Mas o imanifesto é qual é o significado dessa dor no plano psicológico. Ou, eu tô ferrada na vida, tô devendo para todo mundo, eu tô endividada, eu não saio desse ciclo vicioso da dívida. Isso é o manifesto. O imanifesto é por que o dinheiro foge das tuas mãos? Por que o dinheiro corre de você? Por que tudo que entra sai tão rapidamente? Como é a sua relação com o dinheiro? Então isso é o manifesto. O manifesto, o nosso inconsciente representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. O nosso consciente representa 5% apenas de tudo aquilo que nós conhecemos sobre nós.
Por isso que nós temos comportamentos que nós não conseguimos mudar na nossa vida, porque eles estão lá impregnados no nosso inconsciente, que é o nosso programa. Gente, programa é aquilo que roda autônomo, sozinho, independe de nós. E como nós criamos os nossos programas? Através da repetição. Aquilo que ouvimos por dezenas de anos, aquilo que repetimos através de pensamentos, ações, sentimentos, atos, tudo aquilo que a gente ouve diversas vezes, tudo aquilo que a gente vê, as nossas referências de pai, de mãe, de família, de matrimônio, nossas referências de dinheiro, o que você ouviu falar sobre dinheiro a vida toda na sua vida? Que dinheiro é fácil, que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Como é isso para você? Então, assim, isso tudo são aspectos que estão na nossa mente de modo inconsciente, a gente não percebe, faz parte de um programa, de um padrão. Esse padrão é um pano de fundo que confecciona os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente os nossos julgamentos em relação à vida e tudo aquilo que nos acontece. Então, assim, a reprogramação mental, ela tem a intenção, ela tenta reprogramar esse programa que por muitas vezes está sendo nocivo para você. Não te permite ser quem você é. Pode ser que no teu programa esteja lá instalado que você não vai dar nada na vida. Que você nunca cresceu. Que você ainda é um adolescente. Ou que você não sabe cuidar do dinheiro, que você gasta tudo que você ganha. O que está gravado aí no teu sistema? E todas essas crenças que estão no seu sistema, elas te impedem de acessar a tua potencialidade pura. Aquilo que verdadeiramente você é. Boa noite, Alex. Boa noite, Valdecir, Miriane. Então, ter sucesso para Deepak Chopra é ter energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos saudáveis, liberdade física, mental e espiritual, paz de espírito. E para Deepak Chopra, e isso é nítido no livro dele, que sucesso é você experimentar o milagre do divino, o milagre da experiência divina em todos os dias da tua vida e o tempo todo. E ele fala muito, e isso é muito importante, que todas as nossas decisões e as nossas escolhas são pautadas no medo, na insegurança, na necessidade de aprovação externa. E se tudo que a gente faz é pautado no medo, na indecisão, na insegurança, na incerteza, na necessidade de aprovação, eu não estou acessando a minha potência. Então eu julgo que se eu falar A, tal pessoa vai dizer isso. Se eu falar B, tal pessoa vai falar isso. Gente, eu tô aqui falando para muitas pessoas que eu não conheço. Muitos de vocês estão me julgando, positivo, negativamente. Oi, Cleide. Se eu me preocupasse com isso, eu me bloquearia e eu não falaria nada para vocês. Então, toda vez que a gente não fala o que precisa ser dito, é por medo do julgamento, medo do que o outro vai pensar ou falar de ti. Mas aí você não está sendo você. Todos nós, Cleide, Alex, todo mundo que está assistindo aqui, todos nós, cada um de vocês, tem uma palavra que precisa ser dita ao mundo. E você não vai embora sem dizer essa palavra. O que você precisa dizer para o mundo, para a humanidade? Você é único, você é única, não tem ninguém igual a você. E para você acessar essa potencialidade pura, você precisa se despir agora de todo julgamento, até do julgamento de você mesmo. Você julga não ser
bom o suficiente. Você julga que você não tem nada para contribuir para o mundo. Você julga que existem pessoas melhores que você. Você julga que Deus não te ama, que você não é especial, que você não foi escolhido, que só poucas pessoas têm alguns dons e outras não têm dom nenhum. Gente, isso é julgamento, isso não é verdade. E isso está pautado no ego, na insegurança, no medo, na comparação. Não é por aí, esse não é o caminho. Lembre-se, anota aí que isso aqui é uma aula de autoconhecimento. E totalmente gratuita para você, com muito amor, gente. Gente, eu faço isso com muito amor. Com muito amor. Porque eu gostaria, eu não quero nada. Porque se eu querer, gente, se não acontecer, eu vou me frustrar. Então eu não quero nada. Eu tô doando para vocês aquilo que eu experimentei na minha vida, aquilo que eu experimento diariamente, que diminuiu gigantemente o nível de sofrimento na minha vida. Porque todo sofrimento vem do distanciamento do ser, da sua essência. E esse distanciamento, esse deslocamento se dá pela uma adequação do ser a tudo aquilo que ele julga ser melhor para ele. Só que se esse julgamento for baseado no medo, na insegurança, não vou falar palavrão aqui, mas você está literalmente ferrado na vida. Literalmente ferrado na vida. Oi, Cris. Então, gente, essa conexão, ela precisa ser limpa, sem ruídos. E o que causa ruídos? Obrigada, Mary. O que causa ruídos nesta conexão é o julgamento que temos a respeito de nós mesmos e da nossa incapacidade de fazê-la. Antes mesmo de você se conectar à tua potência pura, aquilo que realmente você é, você já pode estar julgando o quanto isso é difícil ou que isso é para poucos. Quais foram as pessoas que se tornaram eternas na humanidade? São pessoas que se conectaram à sua essência e que trouxeram a sua palavra ao mundo e que nem a morte foi capaz de exterminar, de apagar para sempre. É isso, gente. É difícil, é fácil, nenhum nem outro. Porque se eu julgo ser difícil, eu estou julgando. Se eu julgo ser fácil, eu também estou julgando. É um desafio gostoso de se viver. Porque te traz ânimo, te traz alento, te deixa desconfortável. Vai te deixar desconfortável. Porque tudo aquilo que te deixa muito confortável, você pode se preocupar um pouco, desconfie. Então, é necessário algum desconforto para que você cresça, para que você evolua. Eu estava assistindo um filme com o Danilo no final de semana e eu falei, amor, eu tive uma epifania. Gente, o filme era Uma Linda Vida. Vocês já assistiram Uma Linda Vida? Quem já assistiu aqui? E teve uma fala da produtora, alguém já assistiu Uma Linda Vida? Que ela disse assim, daí a pessoa perguntou, o que você vai fazer com ele? Ele é um músico que não sabia o talento que ele tinha. Ela disse, eu vou libertar o cantor que existe dentro dele. Aí o Danilo disse pra mim, é isso que você faz nas pessoas, você liberta aquilo que já está dentro dela. O que você precisa se libertar para você acessar a sua potencialidade divina, a sua potencialidade pura? Quando você era criança, Kelly, Marinês, Rosângela,
quando você era criança, você experimentava 1000 coisas, não é? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Não era assim? Vocês não tinham medo, né? Vocês experimentavam, porque vocês eram potência pura. E de repente você cresce e você se engessa e fica engessado para sempre e se distancia desse seu poder. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um dos atributos de Deus é ser criador. Vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele. Então, Deepak fala no seu livro que o alto poder é o verdadeiro poder. E ele diz que a nossa capacidade de acessar a nossa potencialidade pura é a capacidade que a gente tem, é o poder que a gente tem sobre a nossa atenção. E quando a gente fala de meditação, é medir a atenção. Qual é a tua capacidade, qual é o teu poder, o teu nível de poder de atenção sobre as coisas que você faz e você realiza. Gente, agora a gente vai trazer para vocês as formas que Deepak Chopra fala neste best-seller, um dos livros mais vendidos do mundo, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de como acessar a lei da potencialidade pura. Como que você vai usufruir dessa lei? Como que você vai praticar essa lei na sua vida? Lembrando que cada semana, cada terça-feira, nós vamos trazer uma lei, são 7 leis. A gente vai praticar essa primeira lei a semana toda até na terça-feira que vem. Na próxima terça-feira, isso é uma jornada, gente, de autoconhecimento. A gente vai praticar a segunda lei, que é a lei da doação. Então eu vou trazer para vocês como praticar a lei. No fim das 7 semanas, nós vamos estar praticando as 7 leis na nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Tudo vai mudar aí dentro, a sua vida pode se transformar, porque assim como eu transformei a minha vida, a sua vida pode se transformar. Gabriel, Adri, então para uma reprogramação mental eficiente, teria que analisar qual manifesto está atrapalhando mais? Sim, Gabriel. O manifesto são comportamentos que a gente tem, que a gente não consegue mudar, né, na nossa vida. São sintomas que a gente tem, que a gente não consegue mudar na nossa vida. Tudo aquilo que se manifesta, nós precisamos saber a causalidade e a finalidade, o porquê e o para quê. O porquê e o para quê. Sim, cosméticos, moda íntima, LED, né? Vai ficar gravado sim, mas fica aqui para você interagir, tá? Oi, Rebeca, chegou atrasada, mas chegou bem. Linda. Então assim, Gabriel, para que a reprogramação mental seja eficiente, teria que analisar o manifesto? Sim. Tudo aquilo que nós manifestamos, né, um sintoma, um comportamento que está nos atrapalhando, vem desse manifesto. Então, tudo aquilo que é expresso, que é manifestado, tem um porquê e um para quê, uma causalidade e uma finalidade. Todo comportamento se repete se houver um ganho secundário. Alguns comportamentos nós repetimos por amor. Muitas vezes eu amo a minha mãe, eu não sei dizer que a amo e eu acabo repetindo um comportamento dela porque através deste comportamento eu digo: mãe, eu te amo, eu sou igual a você. Muitas vezes a gente tem um casamento que não tá legal, papai e mamãe tinham um casamento que não estavam legal, porque nós reproduzimos na nossa relação a relação dos nossos pais por amor.
Porque a partir do momento que nós repetimos, nós estamos dizendo a eles: eu sou igual a você. Porque nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. Então, os comportamentos que se repetem, eles precisam se tornar conscientes quando eles estão atrapalhando a sua vida. O porquê e o para quê. Por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou mantendo isso na minha vida? E a reprogramação mental, ela tem a intenção de reprogramar isso, né? Aquilo que está contribuindo de forma nociva para a sua vida. O que está te impedindo de ser quem você é verdadeiramente. Porque daí você está sendo uma cópia. Você deixa de ser autêntico, você deixa de ser você. Você repete em coisas que não são suas. Apesar de você ser metade pai, metade mãe, né? Nós somos metade pai, metade mãe. Quando a gente perde uma das partes, a gente perde metade daqui, metade de nós. Mas a gente precisa construir a nossa personalidade. Então o Deepak fala que existem algumas formas de nós acessarmos essa lei da potencialidade pura. Lembrando que lei é o processo pelo qual o imanifesto se torna manifesto, e a potencialidade pura a gente pode chamar também de lei da unidade, tá? Daquilo que nos aproxima, daquilo que verdadeiramente somos. Quando Jesus dizia: não podeis seguir a dois senhores, porque senão você odiará um e amará o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a tua essência, aquilo que você verdadeiramente é, a tua verdadeira potência, e a tua mente, que é pautada no medo, na insegurança, na comparação, na necessidade de aprovação. Não tem como a gente servir essas duas coisas. É preciso viver o paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é a unidade. Quando eu percebo que Deus não está fora e sim aqui dentro, quando eu percebo que Deus age em mim, através de mim e por mim, então todo distanciamento de si é um distanciamento de Deus. Todo sofrimento vem do distanciamento do próprio ser, da sua essência. Quanto mais afastado esse ser humano está da sua essência, mais ele está potencializado a desligar-se de si. Quanto maior for o afastamento, maior a probabilidade de suicídio. O suicídio é uma tentativa de desligar-se da essência. É quando nós nos distanciamos tanto de nós mesmos que nós não conseguimos mais voltar. E como nós analisamos se estamos distantes de nós ou não? Através do sofrimento. Quanto maior for o sofrimento, maior é o distanciamento do ser e da sua essência. Por isso, analisa como está a sua vida, como estão os seus sofrimentos. Todo sofrimento é um distanciamento do ser e da sua essência. Gente, vocês podem interagir, fazer perguntas, questionamentos, vocês podem contestar, vocês podem dizer: Adri, você não está certa, você está completamente errada, eu não acredito nisso, eu acredito. Gente, eu estou aqui para discutir com vocês, para contribuir, mas ao mesmo tempo tragam questões, tragam contribuições. Isso fará esse nosso encontro ser interativo, ser cada vez melhor. E eu quero agradecer a vida e a presença de cada um de vocês que está aqui hoje, tá bom? Eu me sinto muito feliz de poder estar me doando, contribuindo, para que a gente possa transformar algumas coisas aí, né? Que estamos nesse caminho. Então, Deepak diz que quando a gente alcança, quando a gente usufrui, não existe um alcançar, não é assim um destino, eu cheguei aqui. Não existe isso, tá, gente? Existe o caminho, né? Existe esse caminho. Mas o Deepak, ele nos fala, o Deepak Chopra, que é o escritor, autor desse livro, médico indiano, radicado nos Estados Unidos, autor de diversos best-sellers. Gente, ele escreveu A Cura Quântica. Sabe o que aconteceu?
foi dado a ele pacientes que estavam já lá na beira da morte, que não tinham mais nenhuma possibilidade de cura, pacientes finais. Ele falou assim: eu quero que você me dê pacientes que não existem possibilidades deles sobreviverem. Não existe mais possibilidade deles sobreviverem. Eles deram esses pacientes para o Deepak Chopra. Deepak Chopra foi lá com todo o seu conhecimento e ele simplesmente reverteu essa situação. E isso está escrito no livro A Cura Quântica. Lá ele conta, gente, quem já leu A Cura Quântica aqui? Isso aqui é um livro bem hermético, é um livro científico, é um livro difícil de ler, tá? Mas ali ele conta tudo sobre como ele conseguiu fazer com que aqueles pacientes que estavam no leito da morte, à beira da morte, recuperassem a vida através da mente, através da reprogramação mental, através da amplitude de consciência. Então a potencialidade pura é quando nós nos conectamos a esse potencial divino que está aí disponível para todos nós. Todos nós temos aqui internamente o nosso médico interno, né, Cazuê, Elisa, Amorim, nós temos o nosso médico interno. Tem pessoas que acessam esse médico interno e outras não. E o Deepak diz que uma das formas de nós acessarmos a nossa potencialidade pura, que é a primeira lei do universo, é através da quietude. E uma das primeiras práticas que ele nos sugere é os momentos de silêncio. Como que a gente faz, gente? Nós precisamos reservar um momento para o silêncio. Isso é muito sério, tá? Vamos lá. A gente agora vai falar como acessar a lei da potencialidade pura, além de tudo isso que a gente já falou até agora. Praticar o silêncio. Gente, o silêncio é assim, você vai ter que escolher pelo menos 30 minutos do seu dia para você praticar o silêncio. O que é praticar o silêncio? Não falar com nada e nem ninguém. Se distanciar de todo tipo de barulho. Instagram, TV, e você ficar no silêncio. Quanto maior for a quietude da sua mente, mais você se conecta. Você vai iniciar e a princípio a sua mente vai estar turbulenta, a sua mente vai estar nervosa. A gente chama, Santa Teresa de Ávila chamava a nossa mente da louca da panela. Quando a gente tenta silenciar, a louca da panela vem fazendo assim, ó, com os pensamentos. Daí vem o pensamento do boleto para pagar. Será que ele me ama? Ai, será que a minha mãe falou aquilo porque ela não gosta de mim? Ai, será que eu não teria que visitá-la? Será isso? Será aquilo? Será que eu sou boa o suficiente? Será que é alguém isso? Será que aquilo? Será que a minha filha não sei o quê? Essa é a louca da panela. São os pensamentos turbulentos. Então, quando você começar a praticar a lei do silêncio, o silêncio, para você acessar a lei da potencialidade pura, a sua mente vai começar. Mas você deixa. Então você precisa, 30 minutos por dia, silenciar, afastar-se da fala e de tudo aquilo que faça barulho. Assuma o compromisso de assumir o silêncio por meia hora por dia. Esse é o primeiro ensinamento do Deepak Chopra para que a gente possa acessar a lei da potencialidade pura. A segunda dica, o segundo ensinamento, não é dica? Vou tentar. Deixa eu ver aqui, a LED Cosmético. Vou tentar, mas não é fácil, eu falo sozinha. Se fosse fácil, não era para ti, LED. Tenta, tá? Começa, inicia. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tá bom? A Tina disse que adora o silêncio. Eu já faço isso muitas vezes.
A Elza disse só de ouvir já é um aprendizado. Que bom, Elza. Mas assim, Elza, todo aprendizado, ele só faz sentido na nossa vida quando nós o praticamos e temos resultados com ele. Sabedoria é você aplicar todo o conhecimento que você tem na sua vida e contribuir para que a vida dos outros melhore. Então não adianta a Adriana fazer várias pós-graduação, viver estudando, se ela pegar todo o conhecimento dela e guardar para ela. Tudo que te for dado será cobrado. Então, quantos maiores forem os teus talentos, os teus dons, você precisa usar para contribuir com a humanidade. E quando a gente não julga, que foi o que eu falei lá no início, a gente não julga que somos inferior nem superior. Porque através do não julgamento nós entendemos que todos somos iguais e todos partimos da unidade. A lei da potencialidade pura, ela fala sobre isso. É a lei da unidade. Então todos somos iguais, não existe um que é maior e o outro menor que o outro. Então se alguém nos faz alguma coisa, a gente não julga aquilo como algo ruim. Porque essa pessoa não sabe ser diferente, se ela soubesse ela faria diferente. E se eu não julgo, e se eu me julgo superior àquela pessoa, que não é o certo se julgar superior, quem está na frente entende quem está atrás, não é quem está atrás que vai entender quem está na frente. Então, se nós nos consideramos um pouco mais evoluídos, nós precisamos entender quem está menos evoluído. Não é por aí, gente? Nossa, bom aprender, Adri, tudo que você falou é verdade. Flor de Lis, eu estou chocada com esse aprendizado. A Rebeca, 3 corações. Sim, Mary, pode ser deitada sim, tá? Isso, Rô, dica para a prática, tá? É que você não entrou no início do nosso encontro de hoje, tá? Então, para que você comece a acessar a lei da potencialidade pura, que é a lei da unidade, você precisa iniciar por assumir a responsabilidade de ficar 30 minutos em silêncio por dia. O segundo ensinamento é a meditação. O que é a meditação? A palavra meditação, quando a gente fala, a gente imagina que a gente está assim, né? Meditando. Mas é muito mais que isso. É a nossa capacidade de medir a nossa atenção em tudo aquilo que estamos fazendo. Deepak nos dá o conselho, o ensinamento de praticar pelo menos 30 minutos de meditação por dia. Então, 30 minutos de silêncio mais 30 minutos de meditação dá 1 hora. O que é essa meditação? É você trazer atenção para aquilo que você estiver fazendo. Então, estou tomando café. Qual o sabor que esse alimento tem no meu paladar? Quanto tempo esse sabor permanece no meu paladar? Como é o retrosabor, o sabor que volta? Qual é o cheiro desse café? Qual é o gosto desse café? Qual é a temperatura deste café? Qual é o sabor? Como está a luminosidade? É tudo que passa pelos 5 sentidos. Isto é meditação. Então, Deepak nos orienta a 30 minutos de meditação por dia. E ele nos traz o exemplo de que quando a gente atira uma pedra num lago que está bem calmo, quando a gente atira essa pedra num lago que está bem calmo, acontece ao redor daquela pedrinha circunferências, não é? Essas circunferências é o que acontece quando nós introduzimos uma intenção numa mente que está calma. O que ocorre? Essa intenção se conecta com a consciência mais profunda do universo. E daí você ativa a lei da sincronicidade.
E daí tudo que você pensa acontece, quase que de imediato. Por que a gente não ativa essa lei assim tão facilmente? Já imaginou se a lei da sincronicidade tivesse ativada na sua vida? Porque se você só pensar coisas ruins, imagina essa lei ativada. Você só iria criar realidades. Sabe assim, quando alguém fala assim, meu Deus, a minha vida tá uma merda e só acontece coisa ruim na minha vida. O quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, quando a mente está num estado de quietude, nós precisamos, para que a gente acesse a potencialidade pura, nós precisamos transpor a nossa mente. Lembre-se que a mente, ela é uma mente tagarela. É a serpente tagarela. Você não pode, você não vai dar conta, seu marido vai te deixar, ele não te ama, ele deve estar com outra, você não é boa o suficiente, meu Deus, você faz tudo errado. Eu não vou conseguir fazer isso hoje. Vá lá, dobre as coisas, dobre as roupas, tire roupa da máquina, faça isso, faça aquilo. Nossa, você esqueceu a chave lá embaixo, vá buscar. Nossa, gente, não sei se eu consigo imitar a mente. Mas a mente é assim, ela é uma tagarela, ela fala o tempo todo. Então a gente precisa transpor essa mente para que ela esteja no estado de quietude. E quando ela está nesse estado de quietude, ela é como um lago calmo. Presta atenção, olha como isso é importante. Imagine um lago calmo, que você pega uma pedrinha e joga no lago. Quando você joga uma pedrinha no lago, o que acontece, gente? Quem já jogou uma pedrinha no lago calmo? Não acontece aquela circunferência? Essa circunferência que acontece nesse lago calmo é quando nós estamos numa quietude, nós ativamos a lei da sincronicidade e a nossa intenção, ela dialoga e se conecta com essa sabedoria cósmica infinita, potencialidade pura, e traz ao nosso encontro tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que eu preciso vem ao meu encontro com amor, sabedoria e luz. Lei da sincronicidade ativada. Mas como nós não temos autocontrole, porque autocontrole é a capacidade que nós temos de direcionar os nossos pensamentos para onde nós quisermos. Se você não tem autocontrole, se você não tem a capacidade de direcionar os seus pensamentos para onde você quiser, é bom que não ative a lei da sincronicidade, porque senão você vai criar uma realidade péssima na sua vida. Daí Deus nos protege, glória a Deus. Deus nos protege de nós mesmos, porque aí dentro existe o seu pior inimigo, mas também o seu melhor amigo. Tem perguntas aqui, né? Marinês, bem assim? Oi, Dri, boa noite. Oi, Andréia, Kaiser Imóveis, Elza, Cris. A meditação, então, seria o aqui agora? Gabriel, a meditação, medir a atenção. É a tua capacidade que tu tem de aumentar os níveis de atenção, são diversos níveis de atenção naquilo que você estiver fazendo. Tá? Então, quanto maior o seu poder de atenção, maior o seu poder de acessar a potencialidade pura. Quanto mais você tiver no modo automático, no padrão lá do seu programa que a gente falou antes, mais você vai estar condicionado nos cárceres mentais da sua mente. Gente, tudo isso que a gente está conversando aqui, está ficando claro para vocês? Eu gostaria do feedback de vocês. Está ficando claro? Lembre-se que isso aqui é uma jornada do autoconhecimento. Nós estamos no nosso primeiro encontro, na primeira lei da potencialidade pura. Nós vamos praticar essa lei durante essa semana. Na semana que vem, na próxima terça, sempre os nossos encontros são 8 horas, não é mais 8h30, para que todo mundo durma cedo e acorde cedinho para fazer aquilo que precisa ser feito.
A segunda lei, que vai ser a lei da doação, nós vamos conversar na próxima terça-feira. Então, essa semana a gente vai praticar a primeira lei, na semana que vem a segunda, até chegar à sétima lei. Depois nós vamos iniciar outros ciclos de autoconhecimento, tá bom? Para que tudo fique claro para vocês. Então, o direcionamento do DEPAC, o primeiro é momentos de silêncio, reservar 30 minutos de silêncio. Obrigada, Rô. Obrigada. Olha, a Beth tá aqui, Elizabeth. Tem uma dica para que a gente consiga fazer isso com mais facilidade? Rô, eu já tô trazendo assim, mastigadinho aqui para vocês, tá? Eu tô trazendo assim de forma muito clara. Então assim, Rô, você vai começar a praticar a lei do silêncio 30 minutos por dia. Você não vai falar com ninguém, com nada, não ter acesso a nenhuma rede social. Vocês lembram do filme Comer, Rezar e Amar? Que ela foi para a Índia para aprender a meditar. E o que eles fizeram? Eles colocaram um crachá nela, na Julia Roberts, que ela não podia falar, que ela estava em jejum de fala. Então 30 minutos sem falar com nada nem ninguém, se distanciando de tudo aquilo que rouba o teu silêncio, tá? Esse é o primeiro conselho. Segundo, a meditação, que é 30 minutos por dia, onde você vai trazer para o aqui e agora aquilo que você está falando. Daí eu dei o exemplo do café, né? Qual o sabor desse café, quanto tempo esse sabor permanece no meu paladar, qual é o cheiro, né? Qual a luminosidade do ambiente, qual a temperatura das minhas mãos, dos meus pés, o sabor que está na minha boca. Tá bom, Elza? Que bom, Elza. Fico feliz por você, viu? Tem uma frase de Jesus Cristo. Gente, Jesus, o melhor, eu ia falar o maior e melhor junto, gente. É o melhor e maior psicólogo da humanidade. Tudo que ele falou transformou a vida de milhões de pessoas. E ele se tornou eterno através dos seus ensinamentos. Mas é tão difícil praticar a lei do silêncio. Rosângela, quando você fala, é tão difícil praticar a lei do silêncio, isso é um julgamento. Você está julgando que é difícil praticar. Lembra que eu falei que a gente não pode julgar nada nem ninguém? Se eu julgar que é difícil, é um julgamento. Se eu julgar que é fácil, é um julgamento. Então eu não vou julgar, eu vou fazer. Para de pensar, pelo amor de Deus, para de pensar. Vai lá e faz. Eu tenho que ficar 30 minutos de silêncio por dia. Eu não vou julgar se isso é difícil ou se isso é fácil. Eu vou apenas fazer. Eu vou me distanciar de tudo que rouba o meu silêncio, vou entrar no meu quarto e vou fazer. O que Jesus dizia? Fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Vou repetir, gente, porque essa frase de Jesus, ela não é incrível? Fique em silêncio, entre no seu quarto, fique em silêncio, sinta minha presença e saiba que eu sou Deus. Então, quando a gente pratica o silêncio, nós nos aproximamos do nosso ser divino, do divino que há em nós. É forte, né, Cris? Tô com uma saudade de ti, mulher. Minha tia querida, gente, irmã da minha mãe. A Tina é uma das poucas pessoas que eu conheço. A Tina, a Isa também é assim. A minha outra tia, que mora aqui em cima, tá aqui no andar de cima. Ela não julga nada nem ninguém. Ela apenas vive, sabe? E a vida se torna tão mais leve quando a gente é assim. A vida se torna bem mais leve. Então, assim,
Rosângela da Flor de Lis, dizer que é difícil já é um julgamento, dizer que é fácil é outro julgamento, então apenas faça, né? Fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Então o terceiro ensinamento do Deepak, a gente já falou sobre hoje, que é o não julgamento, que nós sempre estamos avaliando se algo é bom ou é ruim. E quando a gente avalia alguma coisa como sendo bom ou ruim, nós interrompemos o fluxo da potencialidade pura na nossa vida. Então, o maior ensinamento que Deepak nos dá nesse livro, que é um dos livros mais vendidos da humanidade, é que você ore ao acordar dizendo: só por hoje não julgarei nada e nem ninguém. Mas comece esse não julgamento por você. Não se julgue sendo bom ou ruim. Não se julgue sendo um excelente ou um mau profissional. Não julgue que a sua vida é uma merda ou que a sua vida é um sucesso. Não se julgue se você é um filho amado ou odiado pelos seus pais. Não se julgue que você é um bambambam ou que você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Não se julgue. Quando você se julga, você corta o fluxo da potencialidade pura. Você se distancia da tua essência, do divino que há em si, em ti. E quanto maior o julgamento, maior o distanciamento. Gente, vocês entenderam que o que mais pega e o que mais pesa é o julgamento? Quantos de nós aqui nos julgamos? Quantas vozes que a gente ouve diariamente aqui que nos condenam ou nos absolvem? Então não se julgue. Você só dá para o outro aquilo que você sabe dar. Você só faz aquilo que você sabe fazer. Se você não fez é porque você não sabia. E não fique tão preocupado com aquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque isso não compete a você. É aquilo que eu falei no nosso encontro da semana passada. Você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Como você vai fazer isso? Isso já não é tua responsabilidade neste instante. Este momento é o momento que você precisa decidir. O que você quer fazer, a vida que você quer ter, o salário que você quer ganhar, com quem você quer trabalhar, qual é a pessoa que você quer estar ao seu lado. As 3 maiores escolhas da nossa vida. A nossa profissão, porque a gente vai passar parte do tempo nela. A segunda, não maior ou menor escolha, mas a segunda escolha mais importante na nossa vida é onde nós vamos morar, porque o lugar onde a gente mora é um lugar sagrado. Eu estou morando nesse lugar temporariamente, até ficar pronto o meu apartamento. Só que este lugar aqui, embora seja pequenininho, que é um lugar temporário, mas eu fiz dele um templo sagrado, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus, que faz tudo ter sentido. E o nosso corpo é o maior templo desse Espírito. E nos é emprestado pelo tempo que nós permanecermos aqui. Se alguém te empresta algo na vida, você precisa devolver aquilo intacto ou multiplicado. Então cuida daquilo que te foi emprestado. Todas as pessoas que estão diante de ti, tudo te foi emprestado pelo tempo em que tu permanecer aqui. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Tudo te foi emprestado, faça bom uso disso tudo, faça reverência a isso tudo. Mas não se preocupe com essas coisas que passam. E aquilo que não passa, aquilo que é eterno, jamais pode ser roubado de nós. Tudo aquilo que pode ser tirado de nós não é verdadeiramente nosso, né, Júlio? Júlio Lima. Então, assim, não julgamento. Não julgarei nada e nem ninguém. Então, observa o quanto você tem se julgado, que você não é bom o suficiente,
que você poderia ser melhor, ou que você é melhor que o outro, que você é um bambambam, ou que você é um Zé Ninguém na vida, não julgue. Todo julgamento interrompe o fluxo da conexão com a lei da potencialidade divina. Quanto maior for o seu julgamento, maior será o ruído mental que você tem, que vai te conectar com a tua mente e te distanciar daquilo que verdadeiramente você é. Então, uma oração todas as manhãs: não julgarei nada e nem ninguém. Oi, Vanessa, Vanúzia. Quarto ensinamento: contato direto com a natureza. De que forma a gente vai fazer isso? Observando a natureza, observando como os pássaros voam, como as formiguinhas trabalham. Você vai aprender com a natureza. E a partir do momento que você está em contato com o mar, com um rio, com um lago, com uma pedra, com uma árvore, com um mato, você começa a entender que tudo é unidade. Você se unifica com todas as coisas e você pode praticar a meditação, que é medir a atenção, que é a capacidade que você tem de trazer o maior número de atenção para aquilo que você estiver fazendo diante da natureza, na natureza. A gente tem diversos lugares aí em Joinville que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso, pode subir o Mirante, pode ir ali na DE, na Associação Desportiva Embraco. Então, gente, tem muitas formas de fazer isso. E quando a gente se conecta com a lei da potencialidade pura, nós nos conectamos com a criatividade infinita. E para finalizar, gente, eu trouxe para vocês um poema do poeta Francis Kafka, que é um filósofo e um poeta austríaco. Ele fala o seguinte: você não precisa sair do seu quarto, fique sentado e ouça. Aliás, você não precisa ouvir, simplesmente espere. Aliás, você não precisa esperar. Aprenda somente a ficar quieto, em silêncio, silencioso. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não terá outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. Então, quando a gente pratica a lei da potencialidade pura, através de todos esses ensinamentos que o Deepak Chopra, em um dos livros mais vendidos da humanidade, que é um best-seller, nós experimentamos a divina graça na nossa vida, um estado de graça. E nós experimentamos aquilo que Jesus falou: fique em silêncio, sinta minha presença e saiba que eu sou Deus. Gente, esse é o nosso primeiro encontro dessa trajetória de autoconhecimento. Na próxima terça-feira, às 20 horas, eu espero por você na nossa segunda lei do sucesso, que é a lei da doação.